Bolsonaro tem uma grande característica. Quando ele não entende do assunto, ele delega. Eu não entendo coisa nenhuma de economia. Delega para o Paulo Guedes. Olha, os números todos econômicos estão ótimos. Não entendo coisa nenhuma. Ele diz que entende um pouco. Mentira. Segurança pública. Deixou tudo na mão do Sérgio Moro. Quando ele se interfere, como nessa coisa, quando ele sancionou o projeto de juiz de garantias, esdrúxulo juiz de garantias, aí ele erra, porque ele não concorda com o Sérgio Moro. O perigo são os radicais, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar com o nosso radicalismo de centro, mesmo que a gente não seja entendido pelos dois polos. A baixa cultura leva a uma baixa tradução de moralidade, de cultura política. Ou seja, se você não preenche a pessoa com altos valores culturais e espirituais e sociais, a pessoa vai ter uma dimensão da vida enfraquecida. Pensa bem, a gente acabou de falar do Drummond, que tinha um apelo popular, que era um autor de poesia best-seller. Aonde você vai ver isso hoje no Brasil? Ai, que delícia! Sodier Doce está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é o Adrilles Jorge, mineiro, poeta, jornalista, participa do Morning Show e diariamente. Tá morando em São Paulo agora, esse mineirinho. Fui expatriado, me tiraram do seio familiar materno e colocaram aqui, enfim, abandonado aqui nessa cidade selvagem. Bom, eu vou começar pelo Big Brother, que foi a coisa que mais me impressionou, porque eu não podia imaginar, assistindo você, eu falei, como assim Big Brother, entendeu? Você foi mesmo do Big Brother, é verdade isso? Fui, me colocaram lá, exatamente. Eu tava numa época que eu tava desempregado, tinha levado um chute. Aí uma amiga minha falou assim, olha, o BBB quer mudar o estereótipo, o paradigma do programa. Ele quer colocar gente esquisita. Só tinha sarado, com massa encefálica reduzida e gostosona. Aí eu fui. Eu sempre tive uma certa simpatia pelo programa. Minha mãe, que era muito fã. Mas eu gostava. O BBB era uma espécie de... Eu acho que é ainda uma espécie de prova de desnudamento de caráter das pessoas. Você vê ativistas sociais, pessoas que você acha que vão ser heróicas, e vão lá, vão descortinando a personalidade em nome de jogo, em nome de dinheiro, em nome de projeção. Freud dizia isso, né? Que é no jogo que você revela o verdadeiro caráter, não só para as outras pessoas, como para si mesma. E aí no BBB eu acho fantástico isso, que a pessoa pode se mostrar um santo abnegado, ou um canalha hediondo, em nome de poder, dinheiro, fama, esse tipo de coisa. Num confinamento, aí você explora mais ainda essas qualidades que você tem. E eu acho fascinante, apesar dessa roupagem pop. Deve ser muito difícil ficar confinado mesmo, né? Ah, eu achei ótimo. Eu acho que a gente vive em confinamentos, ô Leda. A gente tem um confinamento da família, do trabalho. As pessoas me perguntavam, mas não tinha gente chata que você não gostaria de fugir delas? Você tem gente chata no trabalho, você tem gente chata na família. Você sempre é alocado em algum tipo de confinamento da vida. Nunca tem uma liberdade absoluta para você fazer o que você quiser, quando você quiser. Lá mas não acho trabalhar. Que o peso é que você fica com desconhecidos numa casa confortável, né? Eu adoro aquela piscina, por exemplo, porque eu adoro. Todo mineiro adora água, né? Adora piscina, porque não tem mar, acostuma com piscina. A gente tem a utopia do mar inexistente, né? Eu sou muito dado, eu não liguei, eu faço amizade fácil, e quando as pessoas não são minhas amigas, eu forço amizade. Forcei a amizade, inclusive, no programa que eu tô, vocês não vão deixar de falar bom dia pra mim todo dia e pagar almoço uma vez por semana. É porque o Caio Coppola diz que nem bom dia davam pra ele. Eu sou antítese do Caio, quer dizer, o Caio é um doce, o Caio é um gênio, um querido, o Caio é brilhante, talvez um dos melhores oradores. Não davam nem bom dia. Criou-se uma atmosfera de ressentimento lá, né? Eu tive, inclusive, o dia que eu fui dar a minha entrevista, que eu estava fazendo um projeto da Rouanet, eu sou um liberal que faz Rouanet, tudo bem, um dos meus paradoxos, foi o dia que quebrou um pau terrível entre ele e o Edgar. E aí a mãe do Caio falou pro Caio, Adrilles é um anjo que veio para te salvar. E aí eu acabei entrando no lugar dele, tá indo pra CNN, é um brilhante jornalista, um excelente orador. E infelizmente teve essa questão desse ressentimento entre ele e as pessoas lá. Mas estão se tratando melhor? Me tratam super bem. O meu problema é o contrário do Caio. As pessoas estão gostando muito de mim, inclusive as pessoas que discordam de mim. Como eu te falei, eu sou muito dado, né? Eu impeço qualquer tipo de animosidade na relação, qualquer tipo de falha de comunicação. Para me detestar, tem que fazer muita coisa. Muito esforço. Muito esforço. E para eu detestar a pessoa também, porque eu gosto, inclusive, de gente completamente diferente de mim. Então,
Tô nem aí. E voltando pro Big Brother, você ficou em que lugar? Eu morri literalmente na praia. Afinal, são 3 pessoas e eu fiquei em quarto. Eu perdi pro cara que ganhou na última semana por uma situação muito singular. Eu deixei de votar na época num cara que era meu amigo, mas que as pessoas achavam um cafajeste, porque ele ficou com uma mulher, depois prometeu casamento para outra, enfim. Aí deixei de votar nele por ética, aí fui eliminado. Eu sou o único eliminado por excesso de moral e ética dentro de um jogo que tem por objetivo a aproximação ou não das pessoas. Aí você não ganhou nada. Nada. Nem Ganhei cargo, amor, nada. afeto, ganhei a amizade do Pedro Bial. Foi super carinhoso comigo, falou que foi o único amigo que ele fez. Falou que eu era inteligente, chamou os outros de burros, né? Mas enfim. Mas tudo bem, enfim. Adorei a participação, adorei. Foi extremamente positivo. E você ficou lá 3 meses, então, praticamente. Saí uma semana antes só. Fiquei o tempo todo lá. E você ficou bem. Fiquei bem, saí bem, abriu portas, eu escrevi 2 livros, lancei o primeiro livro pela Record, com orelha do meu querido professor filósofo Olavo de Carvalho. Foi ele que me descobriu como poeta, muito antes do BBB. Ele fazia altos elogios a mim, foi extremamente generoso. Antes dele se tornar, quer dizer, já era, né? Uma grande celebridade, uma eminência parda da chamada direita brasileira. E agora Mas tá não aí. tinha a notoriedade que tem hoje. Não, claro, agora ele está no centro, quer queira ele não, ele está no centro do poder, né? É um E como é que ele filósofo te no centro. descobriu poeta? Você publicava onde? Eu o seguia e ele me seguia. Ele descobriu algum texto meu e começou não só a me curtir, como a comentar, falar que o Adriles redescobriu a poesia brasileira, enfim, um poeta no meio dessa prosa medíocre. Ele fazia comentários desgarrados. E no BBB, inclusive, quando eu entrei, falou assim, eu lembro assim, uma coisa muito generosa aí no Twitter, falou, um poema do Adriles vale essa merda desse programa inteiro, é o estilo dele. Claro que um tanto de horda de petistas, pseudo-progressistas, caíram de pau de cima de mim, sem nem me conhecer, assim, eu já recebi um fandom ao contrário antes de eu entrar no programa. Qual foi a poesia que você acha que o Olavo gostou, assim, inicialmente, que foi o pontapé para prestar atenção em você? Minha memória não é tão boa assim, não. Mas algumas ele fez, não só alguns textos em prosa, ele fazia elogios muitíssimo gentis e muitíssimo generosos para mim. Minas Gerais tem uma Ele tradição... escreveu a orelha do meu livro. Escreveu do primeiro? Do primeiro livro, a orelha dele. Que chama? Chama Antijogo. Lancei pela editora do Caso Andreasa, você sabe que é, da Record, enfim. Não, porque é interessante, porque a poesia também não é uma arte tão Não. badalada, embora Minas Gerais tenha uma tradição muito forte nisso. Aliás, os poetas, os cronistas, os contistas. Lembra daquele prêmio? Você não lembra, porque você é muito jovem, mas tinha um prêmio, não tanto. concurso de contos do Paraná, feito pelo Ney Braga, o governador Ney Braga do Paraná inventou esse concurso de contos. Um concurso nacional e tinha uma importância extraordinária. E muitos dos mineiros ganharam. Destaque para meu queridíssimo amigo, que Deus o tenha, Roberto Drummond, que ganhou com a morte de DJ em Paris. Mas o Murilo Rubião, vários outros mineiros, né? E a gente tem Ângelo Osvaldo, a gente tem um monte de gente. Tem uma série de escritores né, mineiros. maravilhosos. Tá falando de poesia, Murilo Mendes, Drummond, que você fora Murilo Mendes. Também, ou seja, você tem uma trajetória. para Murilo Mendes. Isso é maravilhoso. Assim, nessa distância Pois que eu é. Gustavo, nosso cinegrafista. Esse Estava resgate Murilo da Mendes. poesia é muito necessário. Eu lembro quando você entrevistou, as 2 vezes que você entrevistou o Drummond, que foi um sucesso estrondoso. Pensa bem, hoje um poeta no centro de uma roda viva, de uma entrevista, de uma mídia, fazendo sucesso estrondoso e popular que o Drummond fazia. Ou seja, alguma coisa tá dando muito errada na nossa cena cultural. Você falou de prêmios, olha só que nhaca. A gente estava fazendo um prêmio nacional para ópera, conto, poesia, aí descobre que o ministro é meio nazista. É um negócio meio... O Brasil é meio maluco. Não, mas é muito triste. Eu acho melancólico. É a história de ser nazista e tal, é terrível. O maluco. O maluco, é terrível essa história. Mas é terrível que venha, que mate ou que deixe meio que enterrada a história do prêmio, porque era uma maneira de gente... O prêmio é fantástico, é Eu fomentar. espero que a Regina Duarte permaneça com o prêmio. Tomara, oxalá, ela é muito afeita ao diálogo, e pode saber ser um diálogo tanto para a classe artística como para dentro do governo, dialogar com o próprio Bolsonaro, para às vezes ele deixar de ser tão aguerrido. Dar uns toques no Bolsonaro, por E que ampliar, não só ampliar o conceito de classe artística. A classe artística não é só a panelinha global, não é só a máfia do Dendê, do Gilberto Gil. É muito mais, você tem talentos ocultos. Era esse o mérito do prêmio. Premiar e revelar. Porque o Ministério da Cultura, ou Secretaria da Cultura, não fomenta a cultura em si. Ela dá visibilidade,
dá potencial para as pessoas atingirem algum tipo de visibilidade. Grandes artistas do Brasil talvez não tenham espaço, porque a mídia hoje é tomada por uma cultura de bunda, salvo raríssimas exceções. A cultura teve uma decadência horrorosa. Pensa bem, a gente acabou de falar do Drummond, que tinha um apelo popular, que era um autor de poesia best-seller. Aonde você vai ver isso hoje no Brasil? Aonde você vai ver? Hoje o Chico Buarque é considerado um cantor de alta cultura. Antes era popular, vendia 1 milhão de cópias. Ou seja, houve algum problema muito sério para haver esse tipo de decadência cultural. Eu acho que o Ministério da Cultura teria esse papel de revelar essa grande cultura oculta. E esse prêmio que daria vazão a nomes da ópera até aos quadrinhos, ou seja, ele contemplava uma dita alta cultura, uma cultura pop, que podia ser uma grande vazão. Infelizmente o ministro endoidou. Sei lá o que aconteceu. O que aconteceu com ele? Eu tenho até vontade de entrevistá-lo para perguntar o que aconteceu com ele. Mas entrevista seria interessante. Porque eu queria saber o que foi que houve, porque não é possível isso. Maluco, né, cara? É muita coisa, é muito forte. O cara faz trilha sonora do Wagner citando o Goebbels. Podia até falar... A postura dele, ele é um encenador, ele é um diretor premiado de teatro. Ele fez o Goebbels. Né? Ele fez no o quadro Goebbels, atrás, na mesa. Com a cruz de Santa Fé, cabelo, uma coisa meio de cruz. cruzada fascista. É uma coisa toda estranha. Uma coisa maluca. Eu acho que ele pirou. Você sabe que ele é oriundo de uma esquerda. Ele mudou, teve uma epifania lá, virou conservador. E eu sempre falei isso inclusive no Morning, que é um cara ressentido, infelizmente, né? Essa coisa da polarização brasileira, é um cara que perdeu emprego quando virou conservador, perdeu amigos, perdeu alunos, perdeu dinheiro, perdeu a mulher que fez escola de teatro, perdeu os direitos da peça sobre o livro do Chico Buarque, Leite Derramado, que ele fazia, perdeu a amizade do Chico Buarque. Ou seja, ele era amigo do Chico? Do Chico e produzia uma peça sobre o Leite Derramado, o Chico cortou peremptoriamente os direitos que ele tinha. Ou seja, é um cara que tem razão para ter dado uma endoidada. Só que agora ele estava numa viagem diferente, estava com o ministério. Ele estava com uma possibilidade de fazer uma possibilidade de ascensão. Infelizmente, ou fizeram uma cilada para ele, que eu acho pouco provável, que ele já negou. Ou endoidou. Eu acho que cilada. E como um homem de cultura experiente, ele teria percebido a cilada também, não é? Ou sei. Não? Aí eu não sei. Aí alguém, por exemplo... Quem é que você leva para trabalhar com você que vai te armar uma cilada? Não é estranho? Pode ser um funcionário de carreira lá, um estagiário infiltrado. Isso é a teoria do Olavo, inclusive. A teoria do Olavo. Alguém de esquerda infiltrado, como se fosse um funcionário de carreira, fala assim, pega uma citação sobre nacionalismo. Uma citação horrível. A cultura será nacional, não será nada. Ou seja, uma coisa tipicamente nazista. Aí o cara lê isso, já é um problema, já é uma condição... Aí coloca aquela música. Coloca a música do Wagner, a filha das pessoas, dos judeus que iam pra câmara de gás, meu Deus do céu. E bota aquela mesa, aquele cenário todo. Aquilo tudo é estranho demais. É tudo estranho, tem que ser investigado. Mas eu acho que o significado é mais simples do que a gente pensa. Acho que ele estava meio matusquela, realmente. Não há Mas eu acho que a ideia do prêmio é boa. Sabe uma ideia que eu adorava antigamente na cultura brasileira e acho que foi responsável? Eu sou mais da música popular, eu tenho uma paixão especial. Eu também tenho. Pela música popular. Eu gostava muito de um negócio que tinha no Rio chamado 6h30. E eu, durante esse tempo eu fazia o Jornal Hoje, eu divulgava muito o 6h30, porque tinha uma agenda, que era só local no Rio de Janeiro, que divulgava shows. E eu batia muito no 6h30, porque era 6h30 da tarde, a hora que você saiu do trabalho, na cidade. E tinham sempre duplas, um nome já consagrado e um chegando. Ah, que legal. E desse 6h30, nasceram centenas de artistas maravilhosos. Quem, por exemplo? Isso foi anos 80, né? Foi anos 80, Ângela Rorô, Elba Ramalho, todo mundo fazia o 6h30. Todo mundo tinha uma generosidade de apresentar outra pessoa, né? Era muito bacana. Era muito legal. E esse clima que eu acho que a gente tem que resgatar. Mas tem que resgatar o clima e a qualidade. E a tem que falar uma coisa que ninguém coisas, fala. né? Tem que resgatar a qualidade. Porque não é, fica parecendo uma coisa de velho rançoso. É a qualidade de antes, não é. Não é, você não tem uma qualidade de um Chico Buarque, de um Tom Jobim, de um Caetano Veloso, de um Vinícius de Moraes. Gil. E que eram, como a gente falou, artistas populares. populares. Da minha vida. Trilha sonora da minha vida, minha infância, da minha adolescência. E era popular. Na minha casa, eu falei isso no Morning Show, inclusive contrapondo ao Edgar, que eu falei, você não vê os grandes artistas porque eles não aparecem. Sim, na minha casa, que era uma casa de classe média baixa, a gente tinha disco do Chico, do Caetano, do Tom Jobim, do João Bosco. Claro. Era uma coisa acessível a classes baixas. Na minha também, todo mundo tinha. Pensa se alguém vai ter... long play. Pensa bem se o adolescente hoje vai vir Tom Jobim. Houve cultura de Carla Pérez, enfim, essas coisas de bunda lelê, esfrega novinha no chão. E isso é uma coisa complicada, porque a baixa cultura... Tem nada
contra a cultura de entretenimento, tá? Mas enfim, tem que ter escalas de valor. A baixa cultura leva a uma baixa tradução de moralidade, de cultura política. Ou seja, se você não preenche a pessoa com altos valores culturais e espirituais e sociais, a pessoa vai ter uma dimensão da vida enfraquecida. É por isso que essa dimensão da arte, essa dimensão da decadência da arte, ou do desaparecimento, ou do escondimento de uma grande arte, que talvez exista no Brasil e não tenha visibilidade midiática, isso me comove tanto, porque isso é parte fundamental da formação de um cidadão, inclusive, que vota, que vai ser político, que tem uma cultura política, que tem uma cultura social na vida inteira, entendeu? A arte ruim significa uma sociedade ruim. E é preciso melhorar isso, né? É preciso resgatar, é preciso mostrar pessoas novas, porque tem muita gente. Eu acho que falta visibilidade. Algumas pessoas me acusam, entre aspas, de ser um liberal. Eu sou um liberal com responsabilidade social. Porque se você for liberalizar tudo num país, você vai criar um valor de mercado. O valor de mercado é aquilo que as pessoas acham que dá dinheiro. As pessoas não. A indústria acha que dá dinheiro. O que dá dinheiro é exatamente esse tipo de cultura baixa hoje. E aí tem uma coisa que o Gilberto Gil, aliás, que foi ministro da Cultura, um brilhante ministro da Cultura, num governo horroroso, mas o ministério dele foi bacana, ele diz: o povo quer o que sabe, mas também quer o que não sabe. Entendeu? Ou seja, existe você tem que apresentar para o povo. Você tem que apresentar para criar um gosto sofisticado. Por isso que o liberalismo é falho nesse tipo, para criar um gosto sofisticado. Você não pode dar o que a indústria fala que vende. Você tem que dar alguma coisa original que incita a pessoa a querer gostar daquilo, de uma novidade. Se ela não tem possibilidade de ter contato com essa novidade, então ela vai gostar do que está aí. Você sabe que isso reforça uma coisa muito interessante que acontecia também no Rio de Janeiro. Eu vou ficar saudosista aqui, que eu vou fazer. Não tem outro jeito. Tinha o Projeto Aquários. Então todo mundo dizia que o brasileiro não gosta de música clássica. O Projeto Aquários acontecia na Quinta da Boa Vista, domingo de manhã, um sol a pino, e ela ficava lotada. Exatamente. E as pessoas amavam assistir os concertos do Projeto Aquários, porque era uma música de qualidade. Exatamente. Entendeu? Eu acho que se apresentar, você pode gostar, porque esse não? É o papel do Estado, esse papel da iniciativa privada, mostrar às pessoas. Pode existir também. Mas pode. Não precisa ser só axé. Mas o problema a lei do mercado é só axé, é só sertanejo. Eu fiz, pra você ter uma ideia, eu sou um liberal que fez parte do projeto Rouanet. O que eu fazia? Eu fazia um projeto que era uma espécie de sarau palestra. Eu citava grandes poetas brasileiros e internacionais, Drummond, Pessoa, Brecht, eu, enfim, e relacionava isso à vida do cotidiano das pessoas através de tópicos: morte, religião, família, política, etc. Fiz isso desde a PUC de Curitiba até o interior do Sergipe. Não cobrava nada, era um projeto barato. É isso que eu estou falando, que é esse o papel do Estado. É dar visibilidade. Não é só dar dinheiro da Rouanet para show, sei lá, tô dando um exemplo hipotético aqui, da Cláudia Leite, que se paga com dinheiro. O problema da Rouanet é o quê? Ou era, não sei. O projeto que se apresenta para o Ministério da Cultura é bom e vai ser aprovado. O problema é a captação. Aí sim entra a lei do mercado selvagem da iniciativa privada. O sujeito vai preferir quem? O Adrilho Jorge, que vai falar de poesia para escola de periferia, ou a Cláudia Leite, que dá uma visibilidade gigantesca, mas que não precisa do recurso, que te paga com show? Aí sim é a lei selvagem do mercado, e aí que a lei deveria ser aprimorada, que o Estado deveria aprimorar a lei, que o Estado deveria aprimorar suas políticas públicas para fomentar realmente uma cultura de uma arte que é escondida, como a poesia. Há grandes poetas do Brasil. Mas o mercado é culpado também por esse desvio da Lei Rouanet. Sim, porque vários artistas e consagrados artistas me dando entrevista diziam no Sem Censura, eu fiz quase 21 anos, então ouvi de nomes top até atores desconhecidos. Quando chegavam com o projeto aprovado pela Lei Rouanet para captação no mercado, o mercado dizia: tem global? Então não quero. Como assim, entendeu? É uma merda. Quer dizer, o mercado também ajudou a transformar essa Lei Rouanet nessa... Não, mas a lei é ruim, então. A lei é ruim, ela é mal implementada. Se ela deixa na mão do mercado saber quem ela vai ajudar, para saber, e aí o mercado quer, exatamente, eu quero um global, ou seja, eu quero aquela coisa de canalizar aquele ciclo vicioso, eu quero só mostrar quem já tem visibilidade. É por isso que eu falo, quando eu falo que a Regina Duarte do Ministério da Cultura tem que expandir o seu olhar para uma
a classe artística, do ponto de vista maior do que essas vacas consagradas, que são ótimas. Quem não gosta do Caetano, do Gilberto Gil, dos atores globais, do Fagundes, mas essas pessoas não precisam de nenhum tipo de fomento do Estado mais. Por isso que eu fico meio agressivo, às vezes alguma pessoa pode dizer, que quando eu vejo um artista, ainda mais um global, falando o governo está querendo fazer um desmonte da cultura. Não. A cultura nasce da sociedade. A arte nasce da cultura. Quem reclama do Estado para que quer parir a sua arte, a sua cultura, está reclamando do esvaziamento do próprio bolso. Entendeu? Agora, o Estado tem o dever e o direito, o dever, sobretudo, de fomentar novos talentos e não ficar dando dinheiro para quem já tem. O Antônio Fagundes se basta para uma grande peça, entendeu? Tanto é que ele não usa, entendeu? Agora, ficar nessa choradeira que o Estado está demolindo a arte, a cultura, é besteira, entendeu? O Dostoiévski, o Kafka, o Proust, o Beethoven, nunca ficaram precisando de incentivo estatal para produzir a grande arte que eles fizeram. A gente tem uma decadência, que eu não sei se é uma decadência de valor cultural, como a gente falou, de valor artístico, ou de não visibilidade de grandes talentos. Eu aposto mais na segunda hipótese, é aí que o Estado deve intervir, ampliando o conceito de classe artística. É verdade. E a gente está no momento necessário, né? Está precisando disso. Muito. É isso que eu falei. Se a gente tem... Não existe um país, uma nação que não tenha uma grande arte, que não tenha uma grande cultura, que não tenha um grande desenvolvimento. Essas coisas elas são embrionárias uma das outras. Você produz uma grande cultura, você produz um grande povo. Entendeu? Os Estados Unidos, que pode ter 1000 problemas, você tem uma grande literatura, um grande cinema, um grande teatro, uma grande musicalidade. A Inglaterra tem. E o Brasil tem. Tem, mas está incubado. Tinha, a gente está falando da música popular, talvez a música popular maior do mundo, só comparável a, sei lá, um Chico Buarque, que é um produto de exportação. Bossa Nova, Tom Jobim, só é comparado a quê? Cole Porter, a música popular maravilhosa. E isso, infelizmente, está desaparecendo. Como qualidade, eu não tenho medo de falar isso, está desaparecendo como qualidade. Música de entretenimento, como você bem disse, é bem-vinda. A gente gosta, a gente acha legal, mas não pode ser uma ditadura de um princípio de entretenimento frugais. Não dá. Agora, como é que você acha que o Estado vai lidar com essa questão? Porque o Bolsonaro está meio triste, né? Meio ressentido, ou talvez enfurecido, com os artistas que não o apoiaram e que, ao contrário, fazem uma campanha sistemática contra ele. Daí ele vai lá e corta a Lei Rouanet para 1 milhão, que não se monta um musical com 1 milhão. Não. Né? É inviável. Então, ele também tem que ser conversado. O papel da Regina é muito importante nessa hora. O papel da Regina é tentar mostrar para o Bolsonaro que ele também tem que ser mais flexível, digamos assim. O Bolsonaro é um sintoma, né? Os excessos de um tipo de princípio de politicamente correto, assim como Trump foi. O excesso de políticas identitárias, que em vez de agregar as pessoas, separa. Se você fala qualquer coisa fora da caixinha, você é visto como homofóbico, como nazista, como fascista, como racista. Você vê lá a Mariana Chauí xingando a classe média, eu tenho ódio da classe média. Ninguém aguentava mais isso. Ninguém aguentava mais. Isso foi fomentado por uma política petista de anos. Política essa que tinha o total endosso e apoio da classe artística, porque toda a classe artística é de esquerda. A esquerda dominou hegemonicamente o país na cultura e nas universidades e nas artes. Todo mundo sabe disso. Eu tive dificuldades de publicar por causa desse tipo de hegemonia, porque eu era visto como um reacinha sempre. Eu acho que só a Record publica. Exato. E aí o Bolsonaro surge como contraponto a isso tudo. Só que é um contraponto também exagerado para o outro lado. Ele tem que tomar cuidado de não ser o caráter oposto, mas caricato daquilo que ele critica também. Ou seja, ele tem que ser mais flexível. Por isso que é o ponto de inflexão de gente como a Regina Duarte, que estabelece esse tipo de diálogo, de síntese. A Regina é, entre aspas, uma conservadora. Ela pode não ter uma capacidade de gestão muito grande, mas ela tem uma capacidade intuitiva extraordinária. Ela previu em 2002, quando ela falou que ela tinha medo, e o medo dela se verificou. Ela foi defenestrada pela classe artística da qual ela fazia parte. Ela nunca respondeu, nunca foi aguerrida, nunca foi agressiva, e o tempo provou que ela tinha razão. Ou seja, é um nome extraordinário, no sentido de estabelecer esse tipo de conciliação. Eu tenho, para não falar que a gente é radical, né, esse princípio de política, e em tudo na vida, esse princípio socrático, de tese, antítese, síntese. É um diálogo, e é um diálogo histórico. A gente está tendo um governo de direita, porque a gente teve um problema com excesso de governo de esquerda, que se locupletaram, fizeram o esquema de maior corrupção da história, em nome de um discurso de combate à corrupção,
muito hipócrita. Ou seja, a gente está tendo um sintoma de um homem que é totalmente politicamente incorreto, de um governo que se não é reacionário, mas reage a um tipo de hipocrisia, de agressividade, de um tipo de esquerda que se colocava no lugar de vítima, por todas as políticas identitárias, pelo discurso politicamente correto que a gente falou, para poder vitimizar e massacrar o outro. É esse que é o problema da esquerda contemporânea, da cultura, na política, na sociedade. São as pessoas, os grupos, que se colocam no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem poder sofrer represália. Entendeu? Te dou um exemplo. O cara que é negro, do movimento negro, que fala que expressões como humor negro ou denegrir, que são racistas, não tem nada a ver. E aí quando alguém fala alguma coisa fora da caixinha, a pessoa é racista, nazista, fascista, e a pessoa não pode nem se defender daquilo que ela sequer conhece. Ou seja, é uma política que levou esse tipo de sintoma. E para conciliar essa polaridade novamente é muito difícil. E nomes como a Regina Duarte, a despeito de ela não ter uma capacidade ou um princípio de sabedoria de gestão, mas ela pode delegar isso, né? Ela pode ter um gestor, exatamente, né? Exatamente. Eficientíssimo do lado dela, que é aquilo que a gente estava falando do Bolsonaro. Quando ele delega muito bem. Pode ser o melhor presidente da história exatamente porque ele delega poderes quando ele não entende. O Bolsonaro tem uma grande característica. Quando ele não entende do assunto, ele delega. Eu não entendo coisa nenhuma de economia. Delega para o Paulo Guedes. Olha, os números todos econômicos estão ótimos. Não entendo coisa nenhuma. Ele diz que entende um pouco. Mentira. Segurança pública. Deixou tudo na mão do Sérgio Moro. Quando ele se interfere, como nessa coisa, quando ele sancionou o projeto de juiz de garantias, esdrúxulo juiz de garantias, aí ele erra, porque ele não concorda com o Sérgio Moro. Ou seja, enquanto ele admitir que ele não entende dos assuntos e ter a capacidade intuitiva de delegar poderes totais a esses certos primeiros ministros, Sérgio Moro, o Paulo Guedes, o Tarcísio de Freitas, a estrutura que está fazendo um trabalho extraordinário, ele será e poderá ser um grande presidente, exatamente pela capacidade de humildade que ele tem, de reconhecer as falhas cognitivas que ele tem e delegar esses poderes. A gente teve a nossa última presidente, penúltima, né, que se dizia uma exímia economista, e deu no que deu. Enfim. Não vamos arriscar, é melhor delegar. É melhor delegar. A pessoa certa. O presidente tem que ser complacente e humilde e delegar intuitivamente para que ele saiba. Eu acho que a Regina tem que pensar na cultura como um todo, e isso ela é capaz. Exato. Né? E o gestor, ela pode chamar um gestor da maior competência, que veja as verbas, as direções, porque o Brasil é muito grande, é um continente, né? Deve ter coisa muito interessante acontecendo no norte. É só descobrir, né? É só descobrir. Só que fica lá, fechado, guardado. Não tem. Como tem no Sul. O Sul tem uma cultura própria. Nos rincões Você vai a do Porto Sul, Alegre, por exemplo, tem a Feira de Livros, os autores de Porto Alegre, que são sucesso em Porto Alegre. É dar visibilidade. E outra coisa... Você até descobriu uma Marta Medeiros, uma Letícia Wierchowski e tal, ela já arrebentou no Sul. Porque tem uma cultura, tem um fomento próprio, né? Sim, mas então, fica tem que só ter meio localizado. Em todas as regiões do E esse Brasil. fomento tem que ser dado não só pelo Estado, como sobretudo pela mídia. Eu fico vendo a mídia atacando o governo, que está destruindo a cultura, os artistas falam, os já consagrados dizendo Bolsonaro persegue a cultura. Que a mídia dê vazão, dê visibilidade a novos talentos. E não dê só exatamente aquilo. Mas a mídia aquilo. também não dá. É isso que eu tô falando. Ela não eu tô dá cutucando nada. a mídia. Dê visibilidade, dê espaço, dê chance em nome até de um risco sei lá, de falta de audiência. Mas vai testando. Eu acho que a mídia tem um caráter também didático, de mostrar ao povo o que é interessante, o que pode ser interessante, e de construção de um gosto. Você constrói, como a gente bem falou aqui, se você não mostra às pessoas esses talentos, como é que você vai construir um gosto popular sofisticado ao mesmo tempo? Porque o popular não é desunido com o sofisticado. A gente tem que ser chulo, né, o popular. A gente já citou aqui grandes artistas populares como o Chico, como o Caetano, o Tom, exatamente, que eram popularérrimos, ainda são, e tem uma música sofisticadíssima, assim como grandes escritores, como grandes poetas, como grandes músicos, entendeu? O Estado tem esse dever de fomentar o aparecimento, a visibilidade desses grandes artistas que estão perdidos por aí. Você acha que na Jovem Pan você está conseguindo colocar suas ideias com clareza, com perfeita liberdade, com perfeita clareza, com total harmonia? Eu acho que até o povo até gosta demais de mim. Às vezes eu sinto falta até de um certo contraponto.
Enfim, mas sim, eu tenho muita crítica na minha oratória, né? Eu não, inclusive alguém fala assim sempre pra mim, por que você não publica seus vídeos? Eu nunca publico, eu só publico texto escrito. Isso é tara de escritor. A tara da palavra exata. Entendeu? Eu sou igual o Luiz Fernando Veríssimo. Eu me acho pavoroso falando e tô com emprego de falante. Parece um papai. E pior, ao contrário do Veríssimo, que é mais discreto que eu, ele fala pouco. Meu emprego é falar. Mas enfim, eu tenho que dar um jeito do meu ganha-pão, senão eu morro de fome. E o pior, eu falo muito mesmo. Jura? Você não controla a minha fala, e pelo menos eu falo demais, eu vou dando vazão. Ou seja, mas eles dão liberdade total. Mas eles criticam a sua fala em que? Não, eu critico. Claro, você critica. Eu que sou crítico, você não está entendendo. Bobagem, a Jovem Pan é maravilhosa pelo seguinte, eu acho que existe um jornalismo asséptico, eu não vou citar nomes, eu vou ficar muito chato, que vai falar de debate e falar de consenso, né? Você pega 6 progressistas e fala, não, porque o Moro é péssimo, o Moro é Intercept, é o Moro. A gente viu isso, inclusive, esses dias no programa chamado Roda Viva, né? Parece uma consonância orquestrada que você não vê contraste. A Jovem Pan, eu acho que o grande mérito dela, inclusive me chamando, entre tantos outros, é a possibilidade de pluralidade de diálogo. Eu acho que falta isso à grande mídia. A grande mídia é infestada, não estou dizendo isso para ser chato, de esquerdistas. Todo mundo sabe disso. Você teve um governo militar positivista, tecnocrata, que é muito contraditório. Isso estava nem aí para as universidades e para a grande mídia. E aí aconteceu aquilo que um pensador chamado Antônio Gramsci propunha, ocupação de espaços. Todos os espaços de comunicação, de arte, de mídia, foram tomados por gente de esquerda. Isso criou uma hegemonia de um pensamento único que traduz muita coisa. Por exemplo, a gente vê, sei lá, o Petrolão, o Mensalão, os escândalos gigantescos de corrupção perpetrados pelo PT e que são defendidos ardorosamente assim, por professores, intelectuais, cantores, músicos que pedem Lula livre. Meu Deus, eu não tenho nenhum problema com esquerda. Mas alguém, depois de 5 condenações em 5 instâncias, 3 numa, 2 noutra, por dezenas de juízes, inclusive ele mesmo indicou vários deles, dizer que existe um conluio contra o Lula. Então a gente não entende isso, mas aí eu explico. Eu tento explicar pela seguinte forma. É difícil, a gente falou, sei lá, do Chico Buarque, para um homem como o Chico Buarque, ou como qualquer outro, que passou 60, 70 anos acreditando numa verdade única, histórica, sei lá, de um partido, de uma ideologia, e depois ver isso tudo ruir. Ver que isso tudo era uma grande hipocrisia, que era um grande disfarce para um interesse, sobretudo mesquinho, de poder, de alimentar o próprio ego e o próprio bolso. Você vê um homem como Chico Buarque, como Caetano, ver isso ruir depois de 60, 70 anos de existência, admitir para si mesmo que ele estava equivocado, um grande artista, um grande pensador, ou um grande intelectual, um grande professor, isso destrói qualquer ego. Mas não devia, porque o grande mérito de um grande pensador é ser humilde a ponto de saber mudar de ideia. E mudar de ideia é a principal fonte de sabedoria de alguém, dessa dialética que a gente tem tanto quanto o outro, quanto nós mesmos. A gente se contraria, e se contrariando, a gente descobre uma certeza mais profunda do que aquela que a gente quer só esboçar para os outros o tempo todo. E a gente cresce e avança com isso. Exatamente. Ter humildade de reconhecer o erro, e às vezes um erro de uma vida inteira. Você vê o filme, é tudo muito organizado, né? Você viu o Democracia em Vertigem, representa o Brasil no Oscar. Terrível isso, né? Eu acho terrível. Eu queria muito entrevistar a Petra Costa, convidei e tal, mas ela não veio ainda. Tomara que ela venha. Tomara que ela venha. Eu acho que... diga. Será que ela acredita mesmo que foi um golpe? Eu acho que acredita. Tem a ver com o que eu falei. Você tem que ter uma elite, tanto econômica quanto intelectual, e ela é oriunda dessa elite econômica e intelectual, que quer forçar a realidade para além dos fatos notórios. Eu vi o documentário da Petra e é mentiroso, do começo ao fim. Sobre o pretexto de fazer um olhar subjetivo dela, né? Você não vai fazer um olhar subjetivo, por exemplo, sobre Goebbels. Você sabe que tem fatos históricos. O documentário dela nega o Mensalão, o documentário dela nega o Petrolão, o documentário dela faz ilações absurdas de que o Lula teria sido acusado de ser o chefe do esquema criminoso do Petrolão porque teria recebido um apartamento, ou seja, faz deturpações. O documentário dela some com armas de guerrilheiros de esquerda em fotos, ou seja, é uma coisa tendenciosa e deturpadora da sociedade. E aí quando alguém fala, por exemplo, como o Olavo, inclusive, fala em globalismo, as pessoas acham, é teoria da conspiração. Mas quando você vê uma narrativa
que não é nem tendenciosa, é mentirosa, sendo vendida para 170 países pela Netflix, sob a égide de um empresariado que se quer progressista e de esquerda, aí você percebe que existe uma guerra cultural, não só no Brasil, como no mundo. No mundo. Mas é uma guerra assimétrica, porque a maioria dos postos de cultura e de mídia no Brasil e no mundo são tomados por uma esquerda. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Isso quer dizer que eu sou um radical de direita? Não. Eu acho que eu sou um radical de centro, mas eu quero, e eu acho que a pluralidade de ideias, de interpretação de vida, leva exatamente a uma percepção maior da realidade, por esse contraste. Agora, quando você tem uma só percepção, e quando você tem uma percepção tão arraigada do ponto de vista ideológico, a ponto de você fazer, você está dando um exemplo, um documentário mentiroso, e a ponto desse documentário mentiroso ter reconhecimento, ainda ter a possibilidade de ser premiado pela maior indústria do cinema, você percebe que alguma coisa está muito errada, não só com o Brasil, mas com o mundo. E você é um cara de direita? Como é que você lida com isso? Não. Porque é claro que você vai ser taxado assim, ou já é, né? Eu, sim, sou taxado, não tem nenhum problema com isso, porque as pessoas sempre vão se equivocar com quem você é. Você sabe muito bem disso, Leda Nike. Não adianta. Tem sido A gente a gente dá a nossa mensagem, a gente fala o que a gente pensa. Eu nem teria problema em ser de direita. Eu me considero, como eu te falei, um liberal com restrições. A gente falou do mercado, como a gente não pode ser tão utópico em achar que o mercado vai resolver tudo. Sou liberal com algum passo no conservadorismo, porque para você ser liberal, para você ser livre, você tem que ter instituições sólidas, a gente tem que conservar o que é bom, a gente tem que conservar princípio democrático, princípio de liberdade, princípio de comunhão, inclusive princípio de união familiar. Essas coisas todas são polos, são sustentáculos da sociedade. Tem também, não tem nenhum problema com o casamento gay, tem um problema em relação, inclusive, ao casamento normal, porque eu acho que a estrutura do relacionamento vai mudando, você vai perdendo o tesão da pessoa, vai virando outra coisa, ou seja, mas tem sacrifício que a gente faz em nome da sociedade. Então eu flerto com todos os tipos, até um pouquinho de esquerda, não tem problema nenhum, não flerto com a esquerda tradicional socialista, essa que matou 100 milhões de pessoas, que eu acho que devia ser criminalizada, essa esquerda comunista, criptocomunista no Brasil, que eu acho absurdo ter um partido comunista do Brasil. Isso eu acho mesmo. Sendo que se a gente vê a história, para além da ideologia, a gente vê que o comunismo matou muita gente, muito mais gente, inclusive, que o nazismo. Esse tipo de esquerda sectária, realmente eu não aceito, não comungo, me afasto, e me afasto também desses exageros pseudo-progressistas, com excessos identitários, com excesso de politicamente correto, que é uma esquerda que comanda a cultura no Brasil, a despeito de ter um Estado de direita, ainda comanda a cultura no Brasil. Cultura, estou falando um espectro maior, não só de arte, mas cultura midiática também, e que impõe um modelo de vida equivocado, e que impõe mentiras absurdas como esse documentário da Petra, que cria uma versão fantasiosa, que é não só encampada dentro do Brasil, como fora dele, como uma história oficial. Isso é muito grave. Você está lançando uma história falsa que alimenta um mito sobre, por exemplo, sei lá, um governo fascista que não existe. Você tem um tiozão de churrasco que é meio vulgar, que é o Bolsonaro, mas ele não persegue gays, não persegue mulheres, não persegue negros, ele não mata ninguém, ele não é ditador, ele não coíbe nenhum tipo de atividade da imprensa. Ou seja, você cria uma série de elementos para estabelecer uma narrativa mentirosa. E essa narrativa mentirosa é ensinada em escolas, em universidades e ensinada através até da indústria do entretenimento, inclusive o cinema. Depois fala por que o governo Bolsonaro tem birra da indústria da arte no Brasil. Ou seja, você tem que fazer uma indústria da arte realmente democrática, no sentido de contemplar todas as ideias de mundo. Não só uma versão mentirosa que apela só às próprias vontades, como é o caso do documentário da Petra. Vai ser muito difícil esse equilíbrio. Vai, mas a gente Muito tenta, difícil. a gente faz o nosso esforço. Né? Mas até porque eu acho que ela vai ganhar o Oscar. Eu acho, mas eu acho que talvez seja interessante, porque a princípio vai corroborar essa coisa mentirosa, que é o documentário dela, não tem eufemismo para dizer isso, mas vai trazer uma discussão. Isso é verdade? Esse documentário dela está dizendo a verdade? Quem é Lula? O Lula vai ganhar o prêmio de cidadão honorário da cidade de Paris, você sabe disso, né? Ou seja, quando você vê uma coisa dessa, você percebe mais uma vez que tem alguma coisa muito errada com o mundo. Existe uma narrativa tendenciosa, falaciosa e mentirosa para sustentar um pseudo-progressismo, porque isso não é progressismo, um pseudo-progressismo
em nome de uma idiopatia de umas pessoas que são completamente loucas. E isso pode criar, inclusive, um reacionarismo, né, que é diferente do conservadorismo. Esse é que é o perigo de um governo do Bolsonaro se transformar num governo uma extrema-direita. E a extrema rejeição criaria a extrema-direita. É a mesma coisa do politicamente correto. O politicamente correto é chato, inibe o pensamento, inibe o uso de linguagem. Aquilo tudo está no 1984 de George Orwell. Você censura a linguagem para censurar o pensamento, para censurar a ação. Aí você vai limitando. Politicamente correto é isso. Mas o contrário do politicamente correto também é chato. É o cara racista, é o cara nazista, fascista real. Não então, tem jogo, né? O perigo são os radicais, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar com o nosso radicalismo de centro, mesmo que a gente não seja entendido pelos dois polos, enfim, que são sectários e... Tem coisa que não tem jogo, né? Racismo, pedofilia, nazismo, essas coisas não tem jogo. Essas coisas não tem jogo. Essas coisas têm que ser abominadas de maneira concreta. Abomináveis concreta. E ponto. O problema é você incutir essas coisas em quem não é. É isso que me incomoda na esquerda. Quando você tem uma ação e a pessoa te chama de nazista, fascista, racista, uma palavra mal colocada, um pensamento que não se coaduna esse progressismo, aí as pessoas te colocam nessa caixinha. E quem comemora são os verdadeiros nazistas, fascistas, racistas, nazistas. Porque aí, se você criminaliza toda a natureza humana, que é o negócio do politicamente correto, aí os verdadeiros criminosos comemoram. Inclusive, alguns verdadeiros criminosos são esses que acusam os outros de ser racista, nazista, fascista. E que assassinam reputações. Isso é discurso de ódio. Quando o Jean Willis chama as pessoas de racista, nazista, eu dou nome aos bois, o Jean Willis faz isso o tempo inteiro, ele está fazendo um discurso de ódio. Sem nenhum tipo de contrapartida. Você é racista, você é nazista, você é homofóbico, você quer transar comigo, você é enrustido. Isso é um discurso de ódio. E bobo, e tolo, e raso. Mas que encontra uma ressonância muito grande. Ou seja, o maior problema dessa polaridade é exatamente essa hipocrisia de gente, volto a dizer, que se coloca como vítima preferencial, quer seja porque é homossexual, porque é negro, porque é mulher, porque é transexual, enfim, esses vários grupos identitários, para poder vitimizar, massacrar e assassinar a reputação de outros sem sofrer represária. Que fala, eu sou a vítima preferencial, eu sou intocável. Isso é a essência do nazismo. Isso é a essência do fascismo. Eu sou intocável, você não. Eu sou o novo Estado subliminar, porque eu sou o Estado cultural protegido e inviolável. Eu sou homossexual, eu sou negro, eu sou mulher, eu sou vítima. Então você que já nasceu homem, branco, heterossexual, já nasce criminoso. É esse tipo de esquerda, esse tipo de progressismo que eu ataco tanto. Então, para terminar, vou te fazer uma pergunta de poeta. Tá bom. E agora, José, para onde? Não sei, a gente vai rumando. A gente vai rumando para algum tipo de encruzilhada. Onde será que a gente vai parar com isso? A gente tem que se dar as mãos. Eu acho que melhor que o caminho é dar as mãos para as pessoas certas, dona Lida Negra. Eu dou a mão para você, que é uma referência na minha história, no meu contato, no meu amor pelo jornalismo. Muito obrigada. Mas eu fico pensando o que será do futuro, né? O que será, o que vai acontecer, porque tanto radicalismo, tanto assassinato de reputações, tanta injustiça também, né? Exatamente. E tanta hipocrisia. E tanta hipocrisia, e ao mesmo tempo as injustiças mais profundas continuam, porque a falta de saneamento básico é perversa. E é perversa com a população mais pobre do Brasil. Até as pautas são complicadas. E tudo bem. Está aí exposta e ninguém faz nada. Ambientalismo é legal, transexuais são legais, homossexuais, é legal essas pautas quando são bem feitas, de defesa de minorias, que sofrem realmente são corretas. Mas assim, essas minorias e tem que ser protegido, tem que ser pauta, desde que não agrida o outro também. Agora, a questão é que tem pautas que não são de minoria, são de maioria. Você falou de saneamento básico. Porque é uma coisa que me incomoda muito. Metade da população não tem saneamento básico. A gente fica preocupado com o discurso da Greta Thunberg, que fala que o mundo vai acabar daqui 2 dias. Ou seja, o Rio de Janeiro vai acabar esse ano, porque vai acabar a água daqui já a está pouco. podre. Você não pode nem tomar água no Rio. Vai contaminar todo mundo. Ninguém faz nada, continuam jogando cocô, porque é isso que está acontecendo, no rio, que vai virar a água que a pessoa vai consumir. Outro dia eu vi um ambientalista, que é um especialista nisso, dizendo, é uma pasta de bosta. A água que vai virar água potável. Porque não tem como fazer isso potável. Mas tem gente preocupada. Eu vi que o Rio Grande do Sul usa o tal do carvão ativado há 20 anos. São Paulo já usa o carvão ativado. E o Rio está lá abandonado e as pessoas estão discutindo a esquerda. O sexo e dos a direita, anjos. o sexo dos anjos. E isso atinge a população mais pobre. Ninguém discute as verdadeiras causas, os verdadeiros problemas. Porque a pessoa mais rica compra água mineral. E o pobre faz o quê?
Não come para a gente fala, não tem que preservar os direitos trabalhistas, mas tem 40% da população na informalidade exatamente por essa questão de excesso de direitos que nenhum empreendedor quer contratar, por exemplo, um trabalhador e tem que pagar 3 vezes o salário dele para o Estado. Eu estou falando de empreendedor, estou falando de sorveteiro, padeiro. Ou seja, é o Estado que sufoca o empreendedorismo, que é o empreendedorismo que move uma sociedade, um país, que dá fomento, que dá trabalho, dá emprego, dá bem-estar social. Mas não, a gente quer os direitos, mas emprego nenhum. Enfim, é uma coisa paradoxal. É uma contradição, né? É uma contradição uma em cima da outra. Entendeu? Eu acho que a gente tem que dar um jeitinho nisso. E a gente pode fazer pouca coisa, mas a gente faz o que pode, né? Fala, né? A gente fala muito. Ainda que a gente seja crítico da própria fala, a gente vai falando. E agora, José, para onde? Para onde? Vamos nos perguntando por aí. Tem outro livro vindo por aí, não? Já houve. Eu vou fazer, inclusive, um segundo lançamento. Já fiz um lançamento em BH, porque a Jovem Pan me sugou de Belo Horizonte, eu lancei lá. Chama Todos os Lugares. Tem que lançar aqui. Vou lançar aqui em fevereiro, você é minha convidada. Todos os Lugares, pela editora Miguelin. É uma segunda antologia de poesia. Estou preparando outro em prosa, mas isso é mais pra frente. E a gente vai terminar sem nenhuma poesia, zero? Eu não sei declamar, só se eu ler, eu não lembro de nenhuma poesia. Não lembro de nada? A gente faz livro pra se livrar da gente, entendeu? Livrar dessa coisa. Eu não decoro nada meu. É mesmo, né? Não consigo decorar nenhum poema meu, é engraçado. Sei até dos outros, meus eu não sei não. Os do Drummond eu sabia de cor, assim, na minha pós-adolescência. É engraçado isso, né? Como a poesia entra e ela fica, né? A poesia tem um poder extraordinário. É uma coisa... Ela entra em você, ela fica em você. E você lê várias vezes, parece que cada época, cada momento é uma nova leitura. A característica principal da poesia é essa, né? Ela nunca se esgota em si mesma, ela sempre traz novos significados, inclusive para além do que o autor quis dizer. Ou seja, esse é o fundamento da arte, da grande arte. Não só o da esfrega a menina no chão lá. Obrigada, Adriana, por você ter vindo. Querida, adorei. Foi fantástico, viu? Foi ótimo. Muito bom mesmo. Muito obrigado. E a caneca? A caneca é o símbolo do canal. O link está na descrição. Se você quiser adquirir uma caneca, mesmo sem dar entrevista no canal, você pode. Essa é a sua. Meu amor, muito obrigado. E você vai ganhar também uma caixinha de doces da Sodier. Que a Sodier está que apoiando chique. o canal. Olha que bonitinha. Supimpa, adorei. Supimpa. Adorei o Supimpa. Eu só não trouxe o meu livro novo pra você, porque não tem, tá tudo em BH o estoque. Tá bom, lá. mas em fevereiro eu vou Você vai no meu lançamento. Tá combinado. Tá bom? Tá perfeito. Então fica combinado assim. Obrigada por você estar nos assistindo e volta no próximo vídeo. Valeu? Até mais.